Há momentos em que perdemos o rumo. As estradas antes conhecidas somem no nevoeiro e o coração caminha no escuro, procurando abrigo. Nessas horas, uma pergunta silenciosa surge. E se Buda estivesse ao meu lado, não para dar respostas prontas, mas para segurar uma lanterna e iluminar meu caminho? Este vídeo é um convite para seguir essa luz, não para encontrar uma resposta, mas para reencontrar a direção, de volta para casa, de volta para o seu centro. Mas de onde vem essa luz que nos guia de volta? Há quem diga que ela nasceu há muito tempo, quando o mundo ainda estava aprendendo a escutar, e que a sabedoria, antes de virar palavra, desceu à terra em silêncio, como chuva. Houve um tempo em que a sabedoria pairava no ar, em forma de nuvens. Sua essência era como um vapor luminoso, leve, sutil. Esses vapores, ao se reconhecerem como iguais, se uniram silenciosamente, acumulando-se dia após dia, ano após ano, era após era. Então, o vapor tornou-se nuvem. E quando essas nuvens estavam densas de conhecimento, começaram a descer lentamente em forma de chuva. Uma chuva sagrada. Essa chuva penetrou a terra, encheu os oceanos e, ao tocar o solo, o tornou fértil. A terra, agora rica, ofereceu essa sabedoria como alimento a certos seres especiais que ali habitavam. Seres de alma elevada, que souberam esperar o tempo da colheita. Eles se nutriram desse néctar ancestral, vindo diretamente do Uno, e, em sua generosidade, decidiram compartilhar as sementes dessa sabedoria com toda a humanidade. E foi dito que aqueles que recebessem uma dessas sementes e a plantassem em solo fértil, colheriam, em tempo oportuno, flores jamais vistas, frutos de sabor incomparável, o sabor da própria alegria. Essa é a joia da vida. Essa chuva que nutriu a terra, despertando sementes e dando origem a frutos por todos os lugares, é vista por muitos como a origem ancestral de diversas formas de sabedoria. Uma delas é o budismo, uma tradição milenar que até os dias de hoje oferece àqueles que buscam um abrigo, um lugar interno onde é possível descansar e se reconectar com o que é essencial. Mas o refúgio, no budismo, não se limita a um só lugar. Ele é tecido por muitos elementos da prática, como a respiração consciente, o silêncio, os ensinamentos, a comunidade, a presença plena. Ainda assim, há uma forma tradicional de expressar esse abrigo espiritual. Tomar refúgio nas 3 joias, ou 3 refúgios, 3 pilares simbólicos que sustentam a jornada interior e nos ajudam a lembrar da direção quando tudo parece incerto. Todos nós, em algum momento, precisamos de um lugar seguro, um ponto de apoio interno para atravessar as dificuldades, o medo, o cansaço. No budismo, esse abrigo não é um lugar distante, ele é uma prática viva, algo que podemos cultivar dentro de nós. E um dos caminhos mais tradicionais para isso é o refúgio nas 3 joias: o Buda, o Dharma e a Sangha. Mas o que isso significa na vida real? Tomar refúgio no Buda não é apenas venerar uma estátua ou uma figura histórica. É reconhecer que a consciência desperta existe também em nós. Buda representa alguém que atravessou o sofrimento, acordou da ilusão e encontrou clareza, compaixão e liberdade. Não fora, mas dentro de si.
Quando respiramos com presença, quando escutamos com o coração, quando escolhemos a paz em vez da reatividade, estamos tocando o Buda em nós. É como acender uma lanterna na escuridão. Ela não apaga a noite, mas mostra um caminho. Dharma é o nome que se dá aos ensinamentos do Buda, mas ele não está apenas nos livros ou discursos. O Dharma também vive nas ações conscientes, nas pequenas escolhas, na forma como lidamos com as dores e com os outros. Tomar refúgio no Dharma é como confiar em um mapa interno. Mesmo quando tudo parece confuso, ele nos lembra da direção. É a prática de respirar, parar, observar e responder com sabedoria em vez de impulso. Se o Buda é a luz, o Dharma é o caminho por onde andamos. A jornada espiritual pode ser solitária, mas ela não precisa ser vivida sozinha. Sangha é a comunidade de pessoas que praticam juntas, caminhantes como nós, que também se machucam, se perdem, recomeçam, mas que escolhem trilhar um caminho de presença, escuta e cuidado. Refugiar-se na Sangha é como plantar uma semente em terra fértil. Com o apoio de outras mãos, essa semente cresce com mais força. Às vezes, o simples fato de ter alguém ao nosso lado já é suficiente para nos lembrar que não estamos sós. 3 joias, um só refúgio. Essas 3 joias não são ideias distantes. Elas podem ser vividas aqui e agora, por qualquer pessoa. O Buda vive quando você escolhe a presença. O Dharma se manifesta quando você age com clareza e compaixão. A Sangha acontece sempre que você compartilha o caminho com outros. Juntas, essas 3 âncoras formam um refúgio real, humano e possível. Um lugar interno onde você pode descansar, se lembrar de quem é e reencontrar o passo seguinte, mesmo quando tudo à sua volta estiver escuro. Porque no fundo, tomar refúgio é isso, voltar para casa. Buda, Dharma, Sangha. 3 nomes, 3 caminhos, 3 formas de lembrar que existe luz, mesmo quando a noite parece longa demais. Mas essas não são as únicas formas de encontrar abrigo. O refúgio também pode surgir de outras maneiras, em outras linguagens. Às vezes, no silêncio. Às vezes, em símbolos. Às vezes, num sonho. Há sabedorias que não seguiram o caminho religioso, mas que também buscaram compreender o sofrimento humano e encontrar um caminho de volta para o centro. Uma delas veio através de Carl Jung, um psiquiatra suíço do século XX, que se tornou um dos grandes exploradores da alma humana. Ele não via a psicologia apenas como tratamento de sintomas, mas como uma jornada de autoconhecimento. Jung acreditava que, por trás da superfície agitada da mente, existe um ponto de quietude, um centro silencioso. Ele o chamou de Self, um centro profundo dentro de nós, onde mora a sabedoria, a paz e a inteireza. Mesmo quando nos sentimos perdidos, esse centro continua lá, esperando pacientemente que voltemos para casa. Para ele, o Self é o centro e, ao mesmo tempo, a totalidade da psique, o núcleo que mantém tudo em nós, conectado e íntegro. Imagine que a sua mente seja uma casa espaçosa com muitos cômodos. O ego é como um dos moradores. Ele abre janelas, fecha portas, decide em qual cômodo ficar, cuida das tarefas do dia a dia, mas só enxerga o que está bem à sua volta. O Self é a estrutura da casa, as fundações que a sustentam, e também o fogo aceso na lareira central, que aquece e ilumina todos os ambientes ao mesmo tempo. Mesmo que um quarto esteja escuro, desarrumado ou fechado,
O fogo no centro continua a brilhar. Quando nos sentimos perdidos, um lampejo desse fogo pode chegar até o ego, através de um sonho, de uma imagem, de um instante de silêncio, como se dissesse: a sua casa é maior do que você lembra. A lareira ainda está acesa. Sente-se perto dela e encontre novamente a direção. Em meio às dores e confusões da vida, será que esse centro interior pode mesmo nos sustentar? O self não é um lugar para escapar da dor. É o lugar dentro de nós onde podemos parar por um instante, respirar e lembrar de quem somos. Como sentar-se perto do fogo no meio da noite. Não apaga o frio do mundo lá fora, mas aquece o suficiente para que a gente possa seguir em frente. Desde os tempos antigos, esse centro interior, que Jung chamou de self, foi representado por muitas tradições, da mitologia à psicologia, por meio de diferentes imagens simbólicas. Como o sol, mesmo quando está nublado, ele continua lá, brilhando além das nuvens. Como o centro de uma mandala, tudo gira ao redor dele e ele mantém tudo unido. Como uma bússola interior, você pode até se perder no caminho, mas o self continua apontando para o seu norte verdadeiro. Como a raiz de uma árvore, invisível, mas sustentando tudo o que cresce para fora. Todas essas imagens apontam para o mesmo lugar, algo que não se vê com os olhos, mas se sente quando mais precisamos. Porque, em algum momento da vida, todos nós nos afastamos desse centro, às vezes por medo, por dor, ou porque o mundo nos distrai. Mas basta um instante de silêncio, uma lembrança, uma imagem que nos toca, e algo em nós sussurra: você ainda está aqui, e ainda existe um caminho de volta. Esse caminho de volta, muitas vezes, não é direto. Ele pode aparecer de forma sutil, num símbolo, num som, numa imagem, numa experiência que desperta algo lá no fundo. A natureza como a voz da alma. A floresta, o mar, o vento. A natureza fala uma linguagem que o inconsciente entende. Quando nos sentamos em silêncio diante de uma árvore, talvez seja o self tentando conversar conosco. Não com palavras, mas com uma presença que acalma e orienta. O silêncio como abrigo invisível. Jung dizia que a alma precisa de espaços vazios, lugares onde o ego não precise comandar tudo. O silêncio não é ausência, é morada. Quando conseguimos parar, nem que por alguns instantes, algo começa a se reorganizar por dentro. Há uma história no Zen budismo que transmite isso, sem precisar de palavras. Conta-se que certa manhã, diante de seus discípulos reunidos, Buda subiu a uma colina com uma flor entre os dedos. Ele não disse nada, apenas ergueu a flor em silêncio. Todos ficaram confusos. O ensinamento esperado não veio. Não havia palavras, nem explicações, apenas silêncio e uma flor. Até que Mahakashyapa, um dos discípulos mais atentos, simplesmente sorriu. Naquele gesto sutil, Buda teria transmitido o Dharma diretamente, além das palavras. Às vezes, o refúgio não está no que se diz, mas no que se sente, profundamente, quando a mente para de buscar e apenas presencia. Silêncio também é refúgio. A arte como a linguagem do invisível. Pintar, escrever, modelar, criar, são formas de expressar o que palavras, às vezes, não alcançam. Jung via nos desenhos espontâneos, nos mitos e nas imagens simbólicas, uma ponte entre a mente consciente e a sabedoria profunda do inconsciente. A arte não resolve os conflitos,
mas oferece forma ao caos, e isso já é cura. Milarepa foi um dos grandes mestres do Tibete. Depois de anos de práticas intensas e solidão nas montanhas, ele começou a ensinar o Dharma de um jeito incomum, cantando. Ele não escrevia tratados nem fazia discursos longos. Em vez disso, improvisava versos como quem transforma o coração em melodia. Suas canções falavam do vazio, da compaixão, do desapego, mas também da neve, dos ventos, das pedras que o acompanhavam. A arte era seu abrigo e também seu modo de oferecer refúgio aos outros, como se dissesse: quando a alma canta, até o sofrimento se transforma em sabedoria. Quando criamos com alma, estamos cultivando um espaço interno de acolhimento. O símbolo como âncora. Às vezes, uma simples imagem pode nos sustentar. Uma mandala, uma vela acesa, um objeto que carregamos, uma palavra que nos acompanha. Jung dizia que os símbolos são como portas. Eles não são o destino, mas apontam para ele. Durante um período de profunda confusão interior, Carl Jung sentia que palavras não bastavam. Ele se sentava sozinho e começava a desenhar círculos. Não por técnica, mas por intuição. Eram mandalas, formas simbólicas com um centro, que ele nem sabia explicar no início. Com o tempo, percebeu que aquelas figuras refletiam seu estado interior, ora caóticas, ora harmônicas. Jung escreveu: toda manhã eu desenhava uma pequena mandala. Percebi que elas me mostravam o centro do meu ser. O símbolo, dizia ele, era uma bússola silenciosa do inconsciente. Algo que nos lembra, sem palavras, que existe um centro e que é possível voltar para ele. E em momentos de crise, essas portas simbólicas nos lembram que ainda há um caminho. E esse caminho começa por dentro. O verdadeiro refúgio não é uma fuga da dor. É um retorno ao que é essencial, silencioso, inteiro. Seja na tradição espiritual, no sonho, na criação ou na respiração. O refúgio é sempre um lembrete. Você tem um centro, e ele continua vivo, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Pode ser que você ainda não tenha todas as respostas. Talvez a estrada continue encoberta e a paisagem incerta. Mas agora há uma lanterna acesa, uma imagem, uma lembrança, ou apenas o silêncio que ficou depois dessas palavras. O refúgio que buscamos fora pode, em certos momentos, nos levar de volta para dentro. Um mestre, um ensinamento, uma comunidade, uma árvore, uma respiração, uma mandala. Às vezes, é isso que nos ajuda a lembrar o caminho. Se um dia você se sentir longe de si, confuso, cansado, lembre-se, você tem um centro e ele não desaparece. Ele só espera em silêncio que você volte a escutá-lo. Quando esse retorno parecer difícil, saiba, você não precisa fazê-lo sozinho. Com a ajuda de alguém, de um gesto, de uma prática, o caminho pode começar a se revelar. Não há pressa. Cada passo tem seu tempo. E voltar para si é sempre possível, mesmo que aos poucos. Grato por estar aqui.